Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 9 de junho, né? Bora para nossa análise diária, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Se inscrevam e deixem um like. Pessoal, hoje nossa bolsa, né, com as outras bolsas no mundo, né, teve um respiro, tá? A gente teve um certo alívio. Ontem nós tivemos os ataques, né? Anteontem mesmo e ontem nós tivemos ataques ali, né? Um escalonamento da guerra, né, entre Irã e Estados Unidos fez com que o petróleo subisse bastante, né? Até 7% e as bolsas elas caíram. Hoje, né, a gente já teve uma melhora, né? Porque, se eu não me engano, foi até então, né, galera, aqueles ataques ali foram só uma troca ali, entre aspas, né? Não escalou. Então, hoje a bolsa, inclusive as bolsas mundiais, elas estão trabalhando na alta, né? A gente tem um S&P 0,66, Nasdaq 1,5 de alta, Dow Jones 0,37, né? No pré-mercado eles estavam é, trabalhando na alta, né, galera? Inclusive a Europa 1,40, Eurostock 50, né? Nikkei 1,70, né, de alta e o DAX alemão 0,90 e o VIX caindo, né? Os juros estão estáveis, né, um pouco mais flats e se nós formos ver o petróleo hoje, galera, tá caindo 2%, né? Então hoje o petróleo, tá, ele tava numa queda um pouco menos forte, né? Se nós formos olhar mais 9, 9,6, né? Ele estava bem aqui. Então ele estava 1%, 0,90 de queda, tá? Mas depois aí, conforme o desenrolar do pregão, né? Desde as 9 da abertura, ele só realmente caiu. E tá 2%, né? O Brent e o petróleo bruto, o WTI, né? Então isso aqui deu uma melhora para o nosso ouro, prata, cobre, né? O ouro tá 1,39 de alta, prata 4%, né, de alta, cobre 3% de alta, tá? O aço e o minério de ferro que eles trabalharam flat um pouco mais para queda, tá? Então eles ficaram trabalhando aqui flat para queda, tá? Ficavam 0,20, 0,30, 0,10 de queda, tá? Durante o nosso pregão, tá, galera? Então, dado isso, a gente pode vir analisar que também para o nosso juros, né, pessoal? Então, os juros, galera, ele abriu flat, mas já na queda, né, galera? Quando foi 9,5, ele até tentou fazer uma movimentação, cancelando esse arrefecimento, né? Mas depois ele realmente engatou a queda. Inclusive tem alguns vértices, né? Trabalhando o 0,90, uns ficou a 1% de queda. Então os nossos juros, né? Inclusive o DAP, né? Que seria o juros real aqui, olha só, a curva se inclinando para queda, né, galera? Então tudo dos juros caindo, né? Porque o petróleo ele voltou a ser uma correlação forte com nossos juros, né? Por causa da guerra, tá? Então o meio que o petróleo está puxando, né? O nosso juros, tá? E a própria macroeconomia do nossos juros, né, galera? Então, juros caindo, bolsa, o que que acontece com a nossa bolsa, né? Ela sobe e o nosso câmbio tende a cair, tá? Então, dado isso, galera, inclusive eu tenho aqui, ó, o petróleo aqui embaixo, né? Então a gente vê aqui que aqui, né, 10,5, olha só, petróleo só caindo, ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui isso, né? Então, petróleo, né, a gente vê essas movimentações aqui, olha, petróleo petróleo sobe, bolsa cai, né? Petróleo cai, né? E a bolsa sobe, né? Então isso aqui, mas está bem correlacionado com os juros, porque o petróleo ele afeta os juros do mundo, tá? Juros americanos, juros de todos os países, tá? Porque ele tem um poder muito inflacionário e quando a gente mexe com a inflação, né, galera, a gente vai mexer com os juros, tá? Então, dado isso, pessoal, né, a gente pode vir aqui para o nosso mini índice, né? Então, mini índice, né? Abriu aqui e para mim ele deu uma oportunidade, galera. Que é bem difícil de ser pego, porque a gente tem o POC de ontem e o ajuste, né? Com a macro de alta, né, galera?
a gente tem essa movimentação aqui, né? Uma movimentação aqui. E depois ele fez essa movimentação, né? Um pequeno retorno aqui, mas isso aqui em 2 minutos, né? 2, 3 minutos de pregão. Foi para 0,5%, né? 0,5% de alta, voltou na VWAP, olha aqui a nossa VWAP, né? E depois veio aqui tentar desafiar a máxima, né? Então, quem não conseguiu pegar esse movimento aqui bem, eu achei bem interessante, porque a macro era de alta, tá? Então, se eu for olhar aqui, deixa eu aumentar aqui aqui o micro S&P, né? Então a gente tem aqui o nosso micro S&P, olha só, trabalhando na alta, né? Ele estava numa leve alta, tá? 0,30, 0,40, 0,20, tá? Então, movimentação, né? Mais para alta. Ele ficou aqui trabalhando na alta, né, galera? E os plays eles realmente defenderam aqui no POC, né? Sendo que a melhor compra seria aqui no nosso ajuste, tá? Mas também, né? Nós temos um nó de liquidez que é a abertura de mercado, que ela tem os players de mercado eles têm feito isso, né, galera? Eu expliquei isso aqui já uma vez, que eles esperam os juros abrir para daí eles fazem um grande nó de liquidez, né? E às vezes esse nó de liquidez aqui que fica sendo o POC da manhã, né? Por mais que aqui a gente tenha uma liquidez maior, né? A gente tem aqui uma liquidez maior, mas aqui a gente tem um POC, né? Isso aqui é uma das maiores de liquidez. Então, durante as horas da manhã, isso aqui já começa com 40 mil, 70 mil contratos, né, galera? Então, é bem difícil de ser vencido. E isso aqui virou uma região de compra, né? Essa região aqui virou uma região forte de compra, tá? Então, essa movimentação aqui interessante, né? Quem perdeu isso aqui, a gente tinha esse retorno aqui na média para vir para máxima de mercado. E até então, galera, essa aqui é a operação para mim é mais fácil, né? Da primeira janela do mercado, né? O índice ele tem feito isso, né? Se vocês voltarem em análises minhas assim, né? Ele tem feito essas movimentações no qual ele volta aqui, né? Então ele volta aqui na VWAP e tem feito essas movimentações, né? Que é justamente o nosso pullback, né? Assim chamado nosso pullback, tá? Mas tem que ser conforme a macro, né? É mais interessante operar desse jeito. Então, a abertura do mercado à vista, né? Depois ele arrefeceu um pouquinho, tá? Ficou 0,20, 0,30 e a gente teria que esperar a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Deixa eu colocar aqui também as nossas ações, né? Então a gente viu, olha aqui, setor bancário puxando o nosso mini índice, né? Porque nós temos aqui, olha, a nossa Vale, né? Tá 0,8 agora, mas a Vale essa em amarelo estava tudo positivo, né, galera? A maioria das ações estavam positivo. Então, aqui no meu entendimento, isso aqui foi um gatilho de compra, tá? Acho que não deu uma movimentação assim tão expressiva, né? E depois a gente teve um certo arrefecimento na abertura do mercado americano, mas o fato é, olha só os nossos índices, né, setoriais, tá? E as nossas ações, tá? Algumas realmente elas começaram a cair porque o petróleo começou a pegar uma tendência de baixa, né? Principalmente a Prio e a Petrobras, tá? Vale também, ela ficou um pouquinho mais flat, trabalhando para queda, mas olha aqui em azul, setor bancário carregando, tá? Carregando o nosso índice, tá? Então o setor bancário hoje, inclusive o nosso índice aqui, né, que é o IFNC, que é o índice de setor bancário, né, setor financeiro, aliás, está liderando, né, ficou liderando boa parte aqui do pregão, né, e aqui os demais índices, né, fazendo essa movimentação aqui. Então na abertura do mercado americano, tá, galera, a gente teve aqui, né, que no POC passado e na abertura de mercado, os players eles se mantiveram aqui compradores, né, galera? Justamente para vir desafiar essa máxima. Mas essa movimentação eu achei bem interessante. Se eu for mostrar aqui
o nosso EWZ, né, galera? Então a gente tem o EWZ aqui, olha aqui embaixo, né? A gente tem as aberturas e os fechamentos aqui do EWZ e do nosso Win, né? O WinFoot. A abertura, o que o gringo fez? Ele pegou essa liquidez e tracionou aqui para cima, né, galera? Ficou tracionando e trabalhando a liquidez maior, que inclusive essa linha pontilhada aqui é o POC, né? Que é exatamente essa movimentação aqui, né, galera? Então, o gringo, ele realmente ele decidiu comprar, ele não buscou, né, a abertura e abertura do Win e abertura do EWZ, né? A gente só ficou aqui trabalhando o fechamento, ele tracionou essa liquidez, né? E já veio desafiar a máxima aqui desse pré-mercado, né, galera? Então, basicamente foi isso, tá, pessoal? Essa movimentação aqui e até então tá um pouquinho dispendioso, né? Nós entrarmos na compra agora, tá? Porque isso aqui já é amplitude média diária, né? Já está aqui nos 175.225, então já tá bem puxado, né? Pelo meu entendimento já está um pouco mais puxado. Para mim uma venda boa seria nos 175 mil, né? Então se ele vier aqui, fizer uma movimentação rápida e fizer algum gatilho de venda, né? Absorção, exaustão, seria interessante especular aqui na venda, né? Mas acho um pouquinho mais difícil ele vir para cá, né? A não ser que os juros ele continue, né, galera, caindo, tá? Se os juros continuar caindo, aí sim ele pode vir realmente buscar níveis mais acima, né, galera? Porque se os DIs continuarem caindo, né, galera, aí vai ser melhor para nossa bolsa, tá? Mas até então os juros ele meio que tá parado agora, né? Por meia hora mais trabalhando da ponta negativa. Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, né? Essa operação, essa movimentação aqui, ela foi um pouco mais contra-intuitiva, né, galera? Porque ele não deu um pullback claro aqui, né? Então a gente cria uma liquidez aqui, né? A gente tem essa liquidez, deu um pullback claro, né? A não ser essa movimentação aqui, mas ela estava muito perto esse essa pequena movimentação, né? Essa barrigadinha aqui, né? Mas estava muito perto já da máxima, né? E o que é interessante é ele vir num POC, né? Ele vinha aqui e ocorreu uma recusa, aí sim comprar para vir desafiar a máxima. É um movimento de livro, tá, galera? A cotação ela não faz o que a gente quer, né? Mas esse movimento seria um movimento ideal, né? Que não tem, que às vezes não aparece no mercado, né, galera? Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Mini dólar, galera, dólar futuro. Pessoal, o dólar caiu hoje, né, pessoal? A gente viu também aqui, deixa eu tirar essa frequência de mercado, pronto, né? Então, se nós formos olhar aqui para a nossa carteira, né? O real ele ficou meio que ganhador, meio que perdedor, tá? Mas um pouquinho mais perdedor na primeira meia hora em uma hora de mercado, né? 40 minutos, uma hora depois, aliás, ficou ganhador, né? Então, essas moedas aqui, elas estavam meio que não estavam um sentido tão claro, tá? Umas estavam perdendo, outras estavam ganhando, mas depois elas começaram realmente a perder, né? E junto com o nosso dólar, né, galera? Que é justamente essa aqui, ele ficou trabalhando aqui, que a gente tem o 0%, né? 0,5% que está justamente aqui no nosso D+1, né? Que inclusive é bem interessante fazer um scalp aqui, né? De compra, dá para pegar alguns pontos nesse primeiro toque, né? Bem interessante, né? Então nós temos aqui, né? O POC de ontem e o ajuste também. Então isso aqui seria um forte nó de liquidez a ser vencido. O que ele ficou aqui trabalhando, fazendo movimentos aqui em cima que eu achei não tão legais, né? Então era melhor deixar ele
era melhor ele deixar essa região, né? Ou esperar a primeira Petax, pelo menos o que foi feito. Então a gente tem o POC aqui, né, galera? E a liquidez aqui, ó, primeiro preço futuro em cima do POC. O que fazer? Nada, né? Não fazer nada ainda. Por quê? A gente não tem aqui, inclusive 0%, né? Ficava um pouco positivo, um pouco negativo, então meio que nada a se fazer, né, galera? Tem que esperar as Petax. Quando ele deu essa segunda aqui, aí sim a gente teve um entendimento melhor, né? Porque o câmbio ele já mostra, tá? Um pouco. Quando ele começa a trabalhar, temos o primeiro preço futuro. Isso aqui é uma dica. A cotação começa a trabalhar um pouco mais acima do preço futuro. Essa Petax aqui, a segunda Petax provavelmente vai ser compradora. Quando a cotação começa a trabalhar mais abaixo do preço futuro, né? Provavelmente a segunda Petax vai ser vendedora, tá? Então isso aqui é um insight bem interessante que eu trago aqui para vocês, tá, galera? E o que aconteceu? Exatamente isso, né, galera? Então a gente tem as nossas, inclusive a linha, elas começaram a cair, né? A linha daqui da primeira Petax também, a da segunda também aqui ficou, né? Então as linhas aqui, deixa eu só copiar e colar. Não tá a linha da primeira Petax aqui. Eu gosto de colocar 9,50, né? Então é a primeira briga, né? Os players começam a se preparar para puxar, para influenciar no cálculo da Petax, né? Então olha só, deitadas, né? Segunda deitadas, VWAPs deitada, né? Que foi o que aconteceu? Fez o segundo preço futuro, né? Trabalhando abaixo também, né? Que isso aqui poderia ter sido um gatilho? Acho que sim, né, galera? Porque a gente tem a liquidez aqui maior, né? E a rejeição da compra, rejeição da venda, né? E aqui o preço de aceitação, nós teríamos venda até aqui, né? O mais interessante seria que o preço aí trabalhasse por cima, tá? E vir daqui e tocasse para cá no preço futuro, porque a gente já teria um alvo e depois a gente poderíamos pensar em buscar o preço à vista, sendo que está dispendioso ainda, né, galera? Porque temos a Petax, o casado está de 30 pontos, né? Então 29,9, né? Então do preço futuro para o preço à vista, nessa operação que é tipo o cash and carry do câmbio, né? É mais ou menos isso, né? Mas é uma operação arbitrada, né? Se a gente tem no futuro ali, que é o preço futuro buscando o preço à vista, o câmbio é o contrário, né? É o preço à vista, né? O preço à vista manda, mas nós trabalhamos no preço futuro. Isso aqui unicamente aqui no câmbio do Brasil, né? Então, nos outros câmbios, né, nas outras moedas, nós trabalhamos nesse preço aqui à vista, tá? Nós trabalhamos nesse preço à vista, tá? Então, ele fez essa movimentação, né? Que foi um toque para vir para essa mínima. Buscou o segundo spot, ficou aqui trabalhando. E aqui tem um toque bem interessante, né, galera? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem esse primeiro, o D mais um, né? Que é a Petax. Então, para mim arriscar aqui uma compra modalidade scalp seria interessante, dá para pegar uns poucos pontos, né? Depois ele passou e tocou ainda por baixo, né? E fez o terceiro preço futuro, ficou trabalhando vendedor abaixo, né? Então isso aqui indica que a nossa Petax terceira, a quarta foi todo embaixo, né? Então, galera, dado isso, né? Todas as Petax, vocês veem aqui a distância, né? Então não tem uma distância assim tão forte uma da outra. O câmbio está trabalhando em 0,60 de queda. Pode ser que ele, porque aqui a gente tem Petax escadinha, né? Uma Petax, outra é a terceira, tá? Pode ser que ele termine, tá? Perto da mínima de mercado, tá, galera? Quando é assim, quando ele tá nesse desenho, mas é quando tá uma espaçada mais do que a outra, né? Aqui não tem tanto um espaçamento, então pode ser que ele venha ainda realmente buscar o nossa a Petax final, tá? Sendo que a melhor venda seria aqui no uma toque aqui, né? Então
Se ele viesse aqui, seria a melhor venda. E aqui é a compra de risco, porque o saldo agregado é de venda, né, galera? Então aqui é pegar uma compra com a faca caindo, tá? E, inclusive tem amplitude média diária, taxa mínima de câmbio, né? E aqui nós temos a taxa máxima, tá? Porque essa taxa máxima, a taxa mínima, parâmetro de abertura que é dado pela B3, né? Ela acompanha o D mais 1, que é o preço de ontem, tá, galera? Então, basicamente é isso, né, galera? Ele não conseguiu fechar a simetria da manhã, né? E até deixou. Deixa eu ver aqui quanto. Deve ter. Ele meio que fechou, né? Porque deixou o preço futuro perto da, da nossa VWAP, né? Então faltou alguns poucos pontos, né? Mas eu acho que aqui tem uma frequência, né, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Até mais, valeu!